Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver um problema. Vamos fazer a aula número 5 a respeito de mudança de estados da matéria, tá? Estados físicos, mudanças de estado de agregação, tá bom? Vamos falar, antes de continuar, palavras-chave, FBNet, tá? Sigla TR de termologia e o capítulo é 20, ok? Além dessas aqui, né, dessa sigla, FBNet, que é referência ao livro, e TR20, que é referência ao capítulo de mudanças de estado de agregação, todas as palavras que a gente falar aqui, né? Então, mudança, estado, agregação, sólido, líquido, gasoso, curva, aquecimento, resfriamento, e diagrama, e etc, ok? Bom, vamos começar a falar sobre os 3 estados físicos da matéria, que são sólido, líquido e gasoso, tá? Então, ocorre, né, mudanças entre esses estados da matéria, certo? Vamos pegar um exemplo claro que todos nós conhecemos, a água, tá? A água líquida, você bebe a água, certo? Só que quando você coloca a água no cubinho de gelo, na forminha de gelo, põe lá no refrigerador, ela fica o quê? Ela endurece, ela fica sólida. Então a água que a gente geralmente conhece e bebe é líquida, só que a gente consegue colocar ela na forma sólida, certo? Só que daí você põe essa água na panela, liga a panela e ela começa a borbulhar e o que acontece? Ela desaparece, ela fica invisível, né? Invisível não, ela vira gasosa, né? Na verdade a água vira gasoso, o estado dela é gasoso, certo? Quantas vezes eu já coloquei alguma coisa para ferver no fogão e fui fazer alguma outra coisa e quando eu lembrei é porque eu estava sentindo um cheiro de queimado, né? Coloquei ovo para cozinhar, coloquei ovo para cozinhar, daqui a pouco senti um cheiro de queimado, panela queimada, achei estranho. Fui lá na cozinha, tava lá o ovo lá, seco, né? O ovo assim já escurecendo, parecia aquele ovo vermelho, já tava vermelho já de queimado, né? Era ovo branco, virou vermelho, porque eu esqueci lá e sumiu toda a água da panela. Foi, cadê a água da panela? O que acontece é que toda aquela água que estava líquida virou gás, né? E onde que ela estava? Ela estava na cozinha, ela estava na casa. Ela evaporou e sumiu. Agora, se eu faço isso dentro de um balão, de uma panela fechada, essa água vai ficar em forma gasosa ali dentro da panela, certo? Então é possível a gente evaporar a água, né? Ou melhor, vaporizar ou fazer ela entrar em ebulição e ficar em forma gasosa, tá? Então vamos fazer um esquema aqui justamente dessa mudança de estado. Então vamos colocar aqui, ó, sólido, líquido e gasoso, certo? Tá, então quando faço a transformação de gelo para água líquida, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que essa substância ocorra a fusão, tá? Ou também chamado liquefação, quer dizer, você está pegando o sólido e transformando ele em líquido, tá? Liquefação, fusão, tá certo? Você coloca, isso acontece quando você esquenta, tá? Qualquer não, né? Porque tem material que você não consegue liquefazer. Você pega madeira e você não consegue liquefazer a madeira. Por quê? Primeiro porque a madeira não é substância simples, tá? É importante que ela seja simples. Por exemplo, ou que não seja mistura, né? Por exemplo, a água. A água, ela... Apesar de que a água tem outras coisas dentro também, né? Tem sais minerais, tem sujeira, tem um monte de coisa, né? Mas, por exemplo, a madeira, você não consegue liquefazer a madeira. Você esquenta a madeira, ela pega fogo, certo? Então você não consegue. Tem outras coisas que você consegue liquefazer, mas você tem que esquentar muito. Então não é costume a gente ver, né? Alguém já viu, por exemplo, se liquefazer sal? Você pega sal, põe na panela e vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando, daqui a pouco o sal derrete. Ninguém viu isso, eu nunca vi, né? Para você fazer isso, consegue? Consegue. Você tem que esquentar muito e colocar numa panela especial, tal, etc, né?
Mas na tua panela lá você não vai conseguir fazer isso, né? O açúcar até você consegue. Você coloca o açúcar na panela e você vai esquentando, esquentando. Daqui a pouco ela começa a ficar mole assim e tal, né? Você vai derretendo ele. Mas imediatamente ele já começa a queimar também. Ele fica escuro, né? Tá bom? Só que eu nunca vi também pegar açúcar e fazer o açúcar virar gasoso, né? Entendeu? Então tem certas coisas que você consegue, tem certas coisas que não. Geralmente a gente fala de substâncias simples, tá bom? Então, sólido para líquido e líquido para gasoso. Líquido para gasoso é vaporização, tá bom? Ou também a gente fala de ebulição, tá bom? E tem gente que quer falar de evaporação. Não, mas evaporação é outra coisa, tá? Evaporação é quando você, por exemplo, assim, tem uma poça d'água, ou você pega uma panela, põe água dentro e não coloca no fogo, você deixa ela lá. Daí passa dias, daí você olha lá e tá vazia. Às vezes num dia só ela sumiu. O que aconteceu com toda aquela água? Ela virou vapor, ela virou gás, né? Ela virou vapor, certo? E como é que ela virou vapor se não tinha calor? O que acontece é o seguinte, as moléculas elas têm uma agitação, certo? Elas têm uma agitação. E a molécula da água ela tem aquela agitação, só que a molécula da água que está na superfície, de vez em quando ela pula e vai embora, certo? Ela vira gás. Porque as moléculas elas estão de certa forma ligadas uma à outra, né? Elas estão lá ligadas uma à outra lá por uma ligação chamada pontes de hidrogênio. Só que com a agitação essa ponte de hidrogênio às vezes solta e ela vai embora, certo? Só que, por exemplo, num dia chuvoso que nem hoje, o que acontece? Acontece isso também. A molécula está lá e a molécula pula. Só que o ar também tem moléculas de água no ar. E daí essas moléculas de água do ar vêm e gruda lá e cai na água. Então, tudo depende da umidade do ar. Quando o ar está muito úmido, tá muito úmido, então a mesma quantidade de moléculas que pulam para fora da água e viram gás, tem moléculas que são gás e viram água, certo? Elas ficam fazendo isso. Só que quando a umidade do ar está baixa, por exemplo, você vai lá no deserto, você vai em Brasília, por exemplo, a umidade do ar está baixa. Daí o que acontece é que tem mais moléculas da água virando gás do que de gás virando água. Então o que acontece é que mais moléculas estão saltando do líquido, virando gasoso, do que do gasoso para o líquido. E o que acontece é que o líquido desaparece. Tá? Isso chama-se evaporação. A vaporização e a ebulição ocorre quando eu coloco fogo. E daí eu forço. Então pode estar até chovendo, pode estar até com a umidade do ar alta. Mas eu pus fogo lá, ela vai evaporar e ela vai embora. Certo? Não tem saída. Tá? Então é vaporização. Agora e o caminho inverso? Então do gasoso para líquido. Você já viu o gasoso virar líquido? Já. Aí você fala chuva é gasoso, vira líquido. Mais ou menos, tá? A chuva tem esse processo, mas você sabia que a nuvem que você olha, teve uma vez que na escola a professora perguntou do vapor d'água e tal, eu falei, a nuvem, né? A nuvem não é vapor d'água. Tá? A nuvem não é vapor d'água. A nuvem são moléculas, gotículas de água, gotículas de água que estão lá em forma de gota. E ela não cai por quê? Porque tem ar, tem vento, tem uma série de coisas lá que mantém elas no ar, né? Mas essas gotículas de água só se tornaram água por quê? Porque o gás, o vapor da água subiu, entrou em contato com uma camada mais fria e condensou. E daí começou a virar pequenas gotículas e as gotículas foram se batendo uma na outra e começaram a virar gotas maiores, até que a gota ficou grande o suficiente que a própria ela não foi suportada pelo ar, tá? Pelo vento, pelas coisas, né? Ela não foi suportada e ela cai. Certo? Então o vento mantém aquela nuvem lá em cima, lá aquelas gotas de água lá em cima, porque o vapor ele é invisível, tá? Então o ato de transformar o vapor em líquido chama-se condensação, né? Aí você fala, tem a ver com leite condensado? Olha, não sei, viu? Mas eu acho que não, hein? Condensação, leite condensado. Eu acho que não tem leite em vapor e você transforma o leite em vapor em leite líquido.
Eu acho que não é bem isso aí. Eu acho que leite condensado é quando você tira a umidade e ele vai ficando grosso, 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 grosso. Eu acho que isso é leite condensado, tá? Ó, ele condensa, você faz ele ficar mais denso, você tira a umidade. Eu acho que é nesse sentido, tá? Mas onde que a gente percebe a condensação? Quando você pega, por exemplo, um copo gelado e em volta do copo fica molhado. O que está acontecendo ali? Uma condensação, certo? Quando você, por exemplo, está dentro do carro e tá frio lá fora, aí você percebe no carro por dentro começa a embaçar, e você passa a mão, você percebe que está molhado o vidro por dentro. Por quê? Porque o vapor de água que está dentro do carro, em contato com o vidro geladinho, ele encosta ali e começa a condensar, ele vira uma gotícula de água que vai acumulando com outra gotícula, e a gotícula vai ficando maior, maior, né? E no chuveiro essa gotícula chega a escorrer assim, né? Sem a água cair e bater ali, né? Apesar que no chuveiro acontece isso também, a água bate no chão, espirra e vai batendo no vidro ali, no box ali, e vai caindo, ou na parede mesmo vai caindo. Mas não é só isso que faz a água acumular na parede ou no vidro do box. É justamente a água, o vapor quente encosta no vidro gelado e ele condensa, tá? Ele de gás, ele vira líquido, tá? E o líquido virar sólido é o quê? Esse é fácil. Solidificação, certo? É tornar sólido, solidificação. Assim como tem liquefação, tem solidificação, tá? Então o líquido vira sólido. Daqui do sólido para gasoso, isso aqui acontece com o calor. Você coloca calor, ele derrete, coloca mais calor, ele vaporiza. E ao contrário, você tem um gás e você vai abaixando a temperatura, ele vai perdendo calor. Lembra que calor é energia em trânsito. Então você vai tirando o calor, vai tirando essa energia e ele vai transformando, mudando o estado físico, né? O estado de agregação, é como as moléculas estão agregadas uma à outra, vai mudando o estado de agregação e ele vai ficando de gasoso para líquido e sólido, certo? Acabou aqui? Não, ainda tem mais outro, que é de sólido direto para gasoso. Já ouviu falar disso? Já? Isso daqui chama-se sublimação, né? Normalmente a gente não vê a sublimação, tá? A gente percebe a falta de alguma coisa. Você quer ver uma coisa? Tem gente que usa aquela naftalina, né? Naftalina, que é uma substância que é uma bolinha assim para espantar barata, né? Aquelas coisas nojentas lá, naftalina, certo? Aí o cara pega a naftalina, tem gente que põe a naftalina no bidê, tem gente que põe a naftalina na roupa para espantar barata e traça, tá? Eu pessoalmente não gosto, fica um cheiro de naftalina na roupa que é horrível, aquele cheiro me incomoda, tá? E o que acontece com a naftalina? Você põe lá na gaveta, lá você põe lá num armário lá de coisa velha, né? Para não colocar na roupa, não ficar com o cheiro da naftalina na roupa. Você põe lá no armário de coisa velha, e daí quando você abre o armário, você fala, pô, cadê a naftalina que tá aqui? Quem pegou a naftalina que tá aqui? Na verdade, a naftalina, ela desaparece, ela sublima, tá? Aquele material sólido, ele vai virando gasoso. Aquele cheiro que a gente sente é a naftalina que está saindo do estado sólido para gasoso, direto. Ele não fica líquido, ele não derrama ali no teu armário, e daí você derramou e evapora. Não, não é isso. Ele vai de sólido direto para gasoso. Isso é sublimação. E também tem o contrário, tem de gasoso direto para sólido. E esse de gasoso para sólido também se chama sublimação, certo? Sublimação. Só que para fazer uma diferenciação entre essa sublimação e essa outra, a gente diz que essa sublimação de sólido para gasoso, ela é uma sublimação direta. Tá? É uma sublimação direta. E essa sublimação de gasoso para sólido, ela é inversa. Tá? Sublimação inversa. Tá? Ok? Então essas são as mudanças de estado de agregação da matéria. Elas se agregam dessa forma. Então tem várias situações que a gente pode explorar isso, tá? Ó, de sólido para gasoso também é com calor, tá bom? Tem materiais, a naftalina, se você colocar numa panela e começar a esquentar, ela vai sumir mais rapidamente. Eu nunca fiz isso, né? Mas do sólido para gasoso, a lógica que está por trás desse estado de agregação é a agitação das moléculas. Então, quando você esquenta alguma coisa, a agitação das moléculas elas são cada vez maiores, 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 até que
se espalha, certo? Então é isso que acontece. O sólido, as moléculas elas estão bem agregadas, elas têm vibração, mas elas estão mais grudadinhas. Quando você começa a esquentar mais, aí elas ficam um pouco grudadas, mas não tão juntinhas, mais afastadas um pouquinho. E daí isso é o líquido, tá? Que você consegue meter a mão por dentro, meter a mão no meio, que você põe a mão no líquido, você abre o líquido, né? Muito simples, certo? Só que você esquenta mais, daí vira o gasoso. O gasoso não tem, ela não fica grudada a outra, ela só fica voando uma para cada lado, tá? Então, de certa forma, aqui no gasoso, as moléculas elas estão desagregadas, tá? Essa aqui elas estão bem agregadas, essa aqui elas estão agregadas, mas de forma mais fraca. A gasosa ela está desagregada, ela se separa completamente uma substância da outra, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho de curva de aquecimento. O que é a curva de aquecimento? Curva de aquecimento é você pega a substância e você começa a aquecer a substância, certo? E daí você vai ver a substância se transformar de um estado de agregação para outro. Sólido eu coloquei aqui, né? Sólido, né? Sólido, tá? Sólido. Vocês perdoem, isso aí são erros. Não sei se já repararam, para quem já assistiu meus vídeos mais vezes, de vez em quando eu troco as palavras, né? Eu troco as letras e tal. Eu não sei o que é isso, não sei se eu fico nervoso, não sei se eu tenho um defeito, alguma coisa, mas vocês relevam isso aí, vocês têm que entender, né? É normal, todo mundo fala, né? Às vezes eu falo para minha esposa uma coisa, ela fala assim, o que você está falando isso? Eu falei, não falei isso, falei outra coisa. Ela falou, não, você falou isso. Eu falei, não, falei outra coisa. Porque às vezes eu troco as palavras mesmo, mas deixa pra lá, tá? Isso é normal. Curva de aquecimento. O que é a curva de aquecimento? Então, eu pego uma substância e começo a aquecer. E ela começa a mudar de estado físico, certo? De estado de agregação. Esse é o mais correto de falar. Então, a gente faz um gráfico, tá? A gente faz um gráfico. E aqui no eixo horizontal, a gente geralmente sinaliza que é o quê? A quantidade de calor, né? Em caloria, ou em quilocaloria, ou em joules também, que é energia. Quantidade de calor é energia, tá? Então, para temperatura, para essas coisas de aquecimento, mudança de estado, a gente geralmente usa caloria, tá? E aqui no eixo vertical a gente usa a temperatura em graus Celsius, né? A temperatura geralmente é o θ, né? Ou um T, também tem gente que põe T, tá bom? E então, vamos dizer, uma substância, ela está aqui com uma temperatura aqui, ó. A temperatura pode ser negativa também. Então, vamos pegar o caso da água, tá? A água é clássica, a gente sempre usa ela. Então, aqui, ó, menos 20 graus Celsius. A água está aqui, certo? Quando eu começo a colocar calor no gelo, né, que não é água, mas é água em estado sólido, quando eu começo a colocar calor no gelo, o que acontece? Ele começa a derreter imediatamente? Não. Porque ele, por exemplo, está a menos 20 graus Celsius. Você quer ver como é que é um gelo a menos 20 graus Celsius? Você vai lá, abre a geladeira, aí você pega a forminha de gelo e põe a língua num daquele gelo lá. Você vai ver que vai grudar, a tua língua vai grudar no gelo. Por quê? Porque o gelo está abaixo de 0 graus. E quando você encosta a língua, ele congela a umidade que está na tua língua. E daí tua língua fica grudada no gelo. Tá? Não se desespera, fica ali um tempinho, daqui a pouco o gelo vai começar a derreter e o gelo vai cair da tua língua. Tá bom? Tem umas coisas aqui que nos países mais gelados assim, o pessoal faz, desafio. Eles vão lá, encosta a língua no poste, né? Por exemplo, tá nevando lá. Vai lá e encosta a língua no poste. Pô, o cara vai ficar grudado no poste, né? O cara vai machucar a língua. Daí não vai, porque o poste não vai derreter. O poste não vai abaixar a temperatura. E tua língua vai ficar... Pra você arrancar a tua língua dali, acaba machucando a língua, né? Então tem gente que quando faz isso daí, pega e a outra pessoa fica jogando água ali até a temperatura da umidade da sua língua voltar a uma temperatura que ela derrete, daí você consegue desgrudar, tá? Tem gente que pega picolé bem congelado assim, encosta na língua e gruda, né? Já viu isso? Eu peguei, tem um sorvete de açaí, que ele é bem gostoso, mas ele fica bem gelado. Aí você pega a colherada, a primeira colherada, assim, ela meio que gruda na língua. Por quê? Porque o açaí basicamente é água, sabia disso, não? Vai lá conhecer como é que é a frutinha do açaí. A frutinha do açaí é uma bolinha assim que ela tem uma casquinha roxa. Então você moe aquela casquinha e mistura com água, daí vira o açaí. Tá? Daí põe lá conservante, põe açúcar, põe guaraná e etc. Daí vira aquele negócio que a gente toma. Então o açaí muito gelado, a menos 20 graus Celsius, ele não derrete logo de cara. Tá? Ele não derrete. Ele só vai derreter quando a temperatura chega a 0 graus Celsius. Então quando você começa a aquecer uma pedrinha de gelo, a temperatura vai subindo. Quando a temperatura chega em 0 graus Celsius, o que acontece com o gelo?
aí o gelo começa a derreter, certo? Mas você não vai encontrar gelo, por exemplo, a 3 graus Celsius. O gelo ele fica a 0 graus Celsius até toda a pedrinha de gelo se derreter. Aí você fala, ah, mas daí, então quer dizer que tudo vai ficar zero? Veja só, aqui está a pedrinha, aí você começa a derreter a pedrinha, certo? Aí parte do gelo que estava aqui virou água, daí essa água foi e saiu, veio para cá. Essa água que desencostou do gelo aqui, essa daqui aquece. Essa daqui aquece, não tem problema. Mas a água que está aqui encostada no gelo, ela vai continuar a 0 graus junto com o gelo. Se esse gelo estiver isolado, tá, de contato de outras coisas roubando o calor dele, ou de separação, né, por exemplo, tiver dentro de um balãozinho assim, então a água, o gelo vai derretendo e a água vai ficando ali junto com o gelo. O gelo e a água vão permanecer em 0 graus Celsius até todo o último pedacinho do gelo derreter. Quando o último pedacinho do gelo derreter, daí começa a subir a temperatura. Então acontece uma parte aqui, ó, que fica horizontal, ó, tá? Então ele continua recebendo calor, mas a temperatura não sai do zero. Pá, quando terminou de derreter tudo, aí sim a temperatura continua subindo de novo. Vai subindo, 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 até chegar numa temperatura lá de 100 graus Celsius. Nós estamos falando da água, tá? Nós estamos falando da água. Então até a temperatura vai subindo, subindo, subindo. Quando chega a 100 graus Celsius, aí a água começa a ferver. Ah, também, tem outra questão também, tá? Ao nível do mar é 0 graus e 100 graus Celsius, tá? 0 graus descongela ou congela, e 100 graus Celsius evapora ou condensa, né? Mais ou menos isso aí, né? Na verdade, a condensação, é interessante isso, né? A condensação, ela não ocorre a 100 graus Celsius, né? Interessante. Bom, se eu tiver gás, né, a 100 graus Celsius, ela perde calor rapidinho e daí condensa. Daí sim, tá? Não estamos falando do vapor da água aqui, é a temperatura ambiente, né? Apesar que quando perde calor ali, ela perde a agitação dela e já vai virando, vai se agregando com outra. É interessante, isso aqui é uma questão que talvez eu não tivesse pensado ainda, né? Então, olha aqui, ó. Então, a água vai subindo, quando chega em 100 graus Celsius, ela começa a ferver. Por exemplo, aqui em Curitiba, que eu moro em Curitiba, né, a temperatura que a água ferve não é 100 graus Celsius. É um pouco menos, é 97, 98 graus Celsius. Por quê? Porque Curitiba está a 900 metros de altura do nível do mar. Tá? Então, ao nível do mar, onde a pressão é a pressão de uma atmosfera, né? Ou seja, ao nível do mar, tá? Daí acontece ferve a 100 graus Celsius. Lá no Chile, que é bem alto, a água não ferve nem a 98 graus Celsius. A água ferve, eu acho que é em 80 ou 70, alguma coisa assim, tá? É interessante isso, tá? Nessas cidades que estão muito acima do nível do mar, a água ferve muito rápido. Tá? A água, ela ferve muito rápido, ela rapidamente chega na ferver. Só que ela não esquenta que nem a água que é aqui, por exemplo, no Brasil, né? Que é uma altura razoavelmente baixa, né? Ok? Por exemplo, aqui em Curitiba, 900 metros, é 97, 98, tá certo? Então, cidades muito altas, ela ferve mais rápido. Por que isso? Porque a pressão é menor. Então, a pressão, quando a água começa a ferver, ela logo começa aquela pressão que não tem ali, né? Ela faz a água entrar em ebulição mais rápido, tá bom? E consequentemente, ela também vai acabar fervendo, evaporando mais rápido também. Então, aqui, ó, quando começa a ferver, daí a temperatura também não muda, tá? É claro que aquele gás, aquele vapor que pulou para fora da água e se afastou muito daquela água fervendo, ela vai subir a temperatura, tá? Ela vai subir a temperatura, né? Mas se você consegue manter aquele gás, aquele vapor, ou melhor, ele também vai abaixar a temperatura. Se você mantém aquele gás, aquele vapor próximo da água fervendo, aí aquela massa ali de água com vapor que está em ebulição, ela vai permanecer numa temperatura de 100 graus Celsius. Depois que terminou de ferver tudo, aí o gás que ainda está naquele compartimento que está aquecendo, aí o gás começa a subir de novo. Então isso é o que nós chamamos de curva de aquecimento. Esse daqui é o patamar da fusão.
é quando ocorre a fusão, tá? Da água no caso, né? E esse aqui é o patamar da ebulição, né? Ou da vaporização também, tá bom? E aqui ela está aquecendo o gelo, aqui aquecendo a água e aqui aquecendo o gás, tá bom? Agora uma coisa muito importante aqui. Esse calor aqui, ó, esse calor aqui, esse calor aqui e esse calor aqui, né? A substância adquire e varia a temperatura, é o calor que a gente chama de... É o calor sensível, tá? Calor sensível é aquele que gera a mudança da temperatura, tá? O calor que a substância recebe aqui, ó, nessa etapa aqui de ebulição ou nessa etapa de fusão, a gente chama de calor latente, tá? Calor latente. Então, a gente usa fórmulas específicas, tá? Para representar essa situação, essa situação física que está acontecendo em cada momento desse aqui. Então, na parte onde a substância está recebendo calor sensível, a gente diz que a quantidade de calor que ela recebe, tá? Ela interfere com a massa, em relação à massa, o calor específico e causa uma variação da temperatura. Então, para ser mais exato, tá? A variação da temperatura sofrida, tá? Pela substância, que tem uma massa específica, ela vai ser, essa quantidade de calor, ela vai ser proporcional a uma característica específica da substância, que a gente chama de calor específico, né? Que a gente viu na aula anterior, tá? É o calor específico, tá? Específico. Olha lá, eu tenho que falar que se eu tentar escrever sem falar, eu erro a escrita, tá? Calor específico, ok? Bom, e aqui nessa parte onde a substância está recebendo um calor latente, porque ela está mudando de estado físico, tá? Ela está mudando de estado físico, o calor que ela recebe, tá? Ela que é responsável pela mudança de estado físico, ela vai ser igual a massa vezes o que a gente chama de calor latente, né? Essa constante aqui, tá? É o calor latente da substância. A gente chama calor latente, tá? Essa constante aqui, esse calor latente, ele é o quê? Ele é a quantidade de calor recebida pelo corpo e que tem uma massa tal, tá? Então, na verdade, o que diz assim, ó? O que fala o calor latente? É a quantidade de calor necessária para alterar o estado físico de 1 grama da matéria. Quando você pega a quantidade de calor e divide por massa, você está querendo dizer a quantidade de calor por 1 grama ou 1 quilo, né? Dependendo da unidade que você estiver usando. Então, o calor latente é a quantidade de calor necessária para alterar o estado de agregação de 1 grama dessa substância, tá bom? Então, quando a gente vai calcular qual é a quantidade de calor necessária para alterar fazer gelo derreter e virar água, né? Gelo a 0 graus virar água, aí você vai calcular o quê? O calor latente, a quantidade de calor, né, recebida pelo objeto para mudar. Então, você vai usar essa unidade chamada calor latente, que é a característica de cada material tem um, tá? Tem material que você dá um pouquinho de calor e já derrete, né? Você pega 1 grama do material, dá um pouquinho de calor, pum, derreteu. Agora tem outro material que você dá um monte de calor para 1 grama do material e ele demora para derreter, tá bom? Então o calor latente dele é maior, ele demora mais para derreter do que outros materiais, tá? Então isso aqui, ó, existe o calor latente de fusão, existe o calor latente de ebulição. Não é a mesma quantidade, tá? No caso da água, se eu tiver por 1 grama de água, ela derrete muito mais rápido do que 1 grama de água para entrar em ebulição. Se eu não me engano, são quase 7 vezes mais, tá? Então a gente chama assim, ó, o calor latente de fusão e o calor latente de ebulição. Então o calor latente de ebulição é aproximadamente, tá? Vou chutar alto aqui, tá? 7 vezes o calor latente de fusão, tá?
Então, da água, por exemplo, o calor latente de fusão é aproximadamente 80. 7 vezes 80 dá 560. E aqui o calor latente de ebulição da água, se eu não me engano, é 540. Tá? Então é aproximadamente 7, é um pouquinho menor que 7, tá bom? Mas um número, assim, para ter um número, eu diria que é aproximadamente 7 vezes para entrar em ebulição. E nós temos também a curva de resfriamento, tá? A curva de resfriamento, como a gente gosta de colocar assim, né? Um eixo aqui e o outro eixo aqui, né? Continua sendo o calor aqui e aqui continua sendo a temperatura em graus Celsius, tá? E aqui o calor em caloria, tá? A gente costuma colocar a curva de resfriamento assim também, tá? Só que ela, em vez de subir, ela vai descer. Por quê? Porque à medida que vai perdendo calor, a temperatura vai descendo, tá? Então, o correto desse gráfico aqui, já que a gente vai fazer o gráfico aqui, né? É colocar módulo do calor. Por que módulo do calor? Porque o calor, para resfriar, a substância ela tem que perder calor. E quando perde calor, a quantidade de calor ela é menor do que zero, ela é negativa. Então, o ideal seria a gente fazer isso para o lado de lá, né? Mas a gente gosta de fazer muito desse lado, então a gente tem que só entender o seguinte, que é o módulo da quantidade de calor, ou se não tiver módulo, você fala assim, a quantidade de calor perdida é. Então, quando você fala quantidade de calor perdida, você transforma a quantidade de calor em positivo, tá? Você está se referindo a ela em módulo, tá? Quantidade de calor perdida, então você já está falando em módulo, tá? Então, por exemplo, tem aqui uma temperatura, tá? Vamos lá, vamos continuar na água, tá? Vamos fazer da água mesmo, tá? Então aqui a água, o vapor da água, você tem vapor, por exemplo, a uma temperatura de 110 graus Celsius, tá? E você começa a resfriar e ela vai descendo. Quando ela chega a 100 graus Celsius, tá? O que acontece? Ela vai entrar naquele patamar, ela não muda a temperatura aqui, ó, nesse patamar. Quando todo o vapor se transforma em água, daí ela começa a baixar a temperatura de novo, tá? Aí começa a baixar a temperatura de novo. Olha só, nesse anterior aqui, eu coloquei o zero aqui no cruzamento, certo? Mas também é costume, às vezes, a gente colocar o zero aqui, ó, ou o zero em outra posição, tá bom? Então, vou deixar o zero aqui mesmo. Tá? Vou deixar o zero aqui mesmo. Então, ele vem até o zero. Quando chega em zero, daí ela entra naquele patamar, né? Essa daqui, ó, é o patamar da condensação. Condensação, tá? Condensação, ou seja, o vapor vira líquido, tá? Então, aqui nesse patamar eu tenho vapor e líquido ao mesmo tempo, tá? E aqui é só líquido, daí o líquido perde temperatura. Então, esse aqui também é calor sensível, tá? E aqui é calor latente, aqui é calor sensível, tá? Aqui é calor sensível. E aqui, por exemplo, em 0 graus Celsius, né? 0 graus Celsius, ele vai solidificar, então ele está solidificando. E daí depois que ele vira gelo, né? Ele perde a temperatura também, tá bom? É muito importante a gente ter consciência do quê? De que o patamar de condensação para uma mesma quantidade de matéria, tá? Digamos 100 gramas de água. Então, para condensar, o patamar é maior do que para solidificar, porque a quantidade de calor necessária para condensar, a quantidade de calor perdida, né, para ele condensar, é maior do que a quantidade de calor perdida para ele congelar, tá bom? Assim como na curva de aquecimento, a mesma coisa. Aqui, ó, a quantidade de calor que tem que fornecer para ele derreter é menor do que a quantidade de calor necessária para entrar em ebulição. Para ele entrar em ebulição não, mas para ele ferver completamente, transformar toda a água em vapor. Então aqui é de se esperar a mesma coisa, tá bom? Só tem um detalhe. Então aqui é condensação, aqui é solidificação, tá? Solidificação. E aqui é o calor sensível, né? É líquido aqui. É líquido esfriando. Aqui é sólido, tá? E aqui é gasoso, tá? Gasoso, ok? Gasoso, líquido e sólido. Então, tá? É curva de resfriamento. Como eu falei, o ideal é a gente fazer ao contrário, né? Porque a quantidade de calor ela tem sinal e a quantidade de calor do resfriamento ela é negativa, então está perdendo. Então,
eu poderia fazer assim, ó, na verdade, ó. Assim, 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 assim e assim, né? Então aqui, né, para outras substâncias que aqui não é zero, por exemplo, que não é, né? Então aqui é a temperatura de fusão, não, de solidificação, e aqui é a temperatura de condensação, certo? Então ela vai aqui, ó. Então você vai perdendo calor. Então perdeu menos 10, aí perdeu aqui menos 100, aí perdeu aqui menos 190, aí perdeu aqui, ó, menos 270 e assim vai. Então ela vai perdendo calor, tá? Então o ideal é fazer isso. Então para cá seria o eixo do calor, positivo em calorias, tá? Só que para lá é negativo, então o ideal seria fazer assim. Mas é costume também fazer assim e colocar a quantidade de calor. Outra coisa que a gente geralmente vê nessas curvas de resfriamento ou curva de aquecimento, né? Por exemplo, colocar a temperatura. De resfriamento nem tanto, tá? Mas é possível também. É colocar em termos de tempo, ó, tempo, tá? Tempo e aqui em temperatura, ó, em graus Celsius, por exemplo, tá? Então você diz, eu tenho uma fonte de calor que fornece uma quantidade de calor de 100 calorias por minuto. Então aqui ele vai marcando um minuto, ó, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos. E com o tempo você sabe quanto tem calor. Então a curva ela vai se comportar da mesma forma, tanto de aquecimento, né, quanto de resfriamento. Ela vai se comportar do mesmo jeito, né? Sim, 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 sim. O mesmo jeito daquele lá, onde está com quantidade de calor, tá? Do mesmo jeito, só que aqui a unidade é tempo, é só você fazer a mudança. Então, por exemplo, ele diz que a fonte de calor, ela fornece, por exemplo, 100 calorias por minuto, tá? 100 calorias por minuto, né? Então você vai e multiplica aqui por 10 minutos, ó. Corta minuto com minuto, isso aqui vai dar 1000, né, calorias. Então, se aqui está o 10, ó, se aqui é o 10 minutos, você sabe que aqui, até aqui, ela recebeu o quê? 1000 calorias, tá? É só você utilizar essa regra de transformação aqui, tá bom? Que mais que a gente pode falar? Lembrei, o calor latente, ó, o calor latente na curva de aquecimento, ela é a quantidade de calor recebida dividido pela massa, tá bom? E na curva de resfriamento, o calor latente é o quê? É a quantidade de calor perdida dividido pela massa. Aí você fala, não mudou nada. Mudou, é que você não está percebendo. Aqui, como você fala perdido, então o calor latente aqui da condensação e solidificação, ela é o quê? Ela é menor do que zero, tá? Porque a quantidade de calor é perdida, tá? E aqui na curva do aquecimento, esse calor latente ele é positivo, ele é maior que zero, porque é a quantidade de calor recebida, tá? Mas ele pode dizer assim, olha, a quantidade de calor, o calor latente, né? Não é correto, tá? Não é correto, mas o calor latente da solidificação é 80 calorias por grama, por exemplo, o cara diz, né? Aí você fala, bom, o calor latente da solidificação deveria ser negativo, então, né? Mas é porque daí ele está deixando claro que é calor latente da solidificação, então ele está falando em módulo e tal, né? Mas o correto é o calor latente da solidificação ser negativo, porque ele tem que perder calor para alterar o estado físico, tá? Então isso daqui tem que estar, de certa forma, explícito aqui. Então tem que ter o sinal negativo aqui, tá bom? Não tem como, tanto a condensação quanto a solidificação tem que ter isso aí, tá bom? Outra coisa que a gente fala aqui nessas curvas de resfriamento, de aquecimento, né? É que às vezes ele te pede assim, qual é a quantidade de calor necessária para transformar, por exemplo, gelo a tantos graus Celsius em vapor a tantos graus Celsius? Ou só para transformar em vapor. E daí você tem que calcular a quantidade de calor aqui, mais essa quantidade, mais essa quantidade, mais essa quantidade, né? Se, por exemplo, ele quiser vapor a mais quente, aí você tem que calcular essa quantidade também. Então, você vai somando as quantidades de calor que ela vai recebendo em cada uma dessas etapas até chegar naquela. E no resfriamento a mesma coisa, tá? Então, a gente monta lá a quantidade de calor total vai ser o quê? Quantidade de calor 1
que é ali do resfriamento aqui, mais a quantidade de calor da condensação, 2, mais a quantidade de calor, 3. Isso daqui vai ficar bem claro quando você começar a ver os exercícios lá. E daí você vai ver que nos exercícios eu faço isso e deixo bem claro, tá? Os exercícios eu vou tratar bem disso aqui, explicando isso aqui, tá bom? Agora, por último, nós vamos falar sobre o diagrama de estado. O que é o diagrama de estado? Então, antes de começar a falar sobre o diagrama de estado, vamos fazer uma pequena observação aqui. A mudança de estado físico, tá? Ela tem a influência da pressão que essa substância sofre, tá? Sofre enquanto há mudança de temperatura. Por exemplo, lembra que eu falei que aqui em Curitiba a água ela ferve a 97 ou 98 graus Celsius? Por que isso acontece? Porque aqui em Curitiba nós estamos a 900 metros do nível do mar. Então, pelo fato de estar a 900 metros do nível do mar, a gente tem menos atmosfera em cima da gente, tá? Então, entenda aqui, ó, aqui está o planeta, tá? E o planeta, em volta do planeta, tem uma camada de ar, uma camada atmosférica aqui, ó, de ar, tá? Então, aquela parte, ó, esse aqui é o planeta, então. Tá? Esse aqui é o planeta. Beleza? Então, aqui tem uma camada de ar em cima da superfície terrestre. Tá? Então, aquela parte da superfície terrestre que é um pouquinho mais elevada assim, por exemplo, uma montanha, ela tem sobre ela menos atmosfera. Então, nessa região aqui mais alta, né, ela vai ter ali uma pressão diferente, tá? Pelo fato dela ter uma montanha aqui, né, tá em cima da montanha, então tem uma camada de ar menor, tá? Isso é interferência da pressão atmosférica, tá? Lembrando que, por exemplo, as moléculas estão aqui juntas, aqui vibrando, certo? E daí eu tenho uma pressão atmosférica mantendo ela mais ou menos aqui junto, aqui desse jeito. Quando você alivia a pressão atmosférica, essas moléculas elas ficam um pouco mais soltas entre si. Então você aquece ela prontamente se desagrega e muda de estado físico, entendeu? Então a pressão ela exerce uma forte influência sobre a temperatura de mudança de estado físico, tá bom? Então, esse diagrama ele justamente relaciona essas duas informações, a pressão e a temperatura, tá? Em graus Celsius. E aqui desenhado tem esses riscos aqui, tá? Essas curvas, esse diagrama, e aqui dividindo essa área aqui em algumas partes aqui específicas, tá? Então, o que isso aqui basicamente separa? Então, nessa região aqui, a gente tem que entender que a substância ela está sólida, tá? Nessa área aqui, a substância está líquida. E nessa substância aqui, a substância está gasosa. Opa. Gasosa. Ok? Então, veja, nessa posição aqui, a essa temperatura, tá? E a essa pressão aqui, ó, essa substância está aqui. Então, se eu mantiver a temperatura e só elevar a pressão sobre esse gás, então eu tenho um balão, eu tenho um recipiente aqui com um êmbolo móvel, né? Eu posso empurrar assim, que nem o pistão do carro, né? Que fica fazendo... né? Então, imagina ali que eu tenho um copo, né? Um recipiente fechado, e aqui um êmbolo, tá? Como se fosse uma seringa, um êmbolo aqui, ó, que mantém hermeticamente fechado esse recipiente. E ali dentro tem uma substância gasosa, em forma de vapor, tá bom? E eu pego ali, ó, e empurro esse êmbolo. Eu aumento o quê? A pressão, mantendo a temperatura constante. Eu aumento a pressão, ó. Vai chegar um momento que essa pressão vai ser tanta, tá? E daí vai haver o quê? Vai começar a haver uma condensação desse gás. Então vai ter aqui dentro a substância gasosa e líquida ao mesmo tempo. E eu continuo empurrando. O que acontece? Aí eu mudo para o estado líquido. Então todo aquele gás que está ali dentro, como eu aumentei pressão,
ele estava ali assim, né? E a pressão foi aumentando, aumentando, ele foi e agregou-se e virou o líquido, tá? A substância ficou líquida. Por quê? Porque as moléculas gasosas, elas sofreram pressão e foram obrigadas a ficar mais próximas uma da outra, e daí quando chega numa certa proximidade, ela se agrega. Apesar de ter uma certa temperatura, em que a uma pressão normal ela estaria gasosa, quando eu aumento a pressão, ela vira líquida. Tá? Então, ó, daqui para cá, ocorre uma mudança do estado de agregação que a gente vai chamar o quê? Condensação. Tá? Aqui é condensação. Certo? E o contrário também acontece. Então eu tenho aqui um recipiente com uma certa substância lá dentro, líquida, e um êmbolo móvel, e eu puxo esse êmbolo, eu alivio a pressão, eu faço uma pressão negativa nesse recipiente. Ou seja, eu estou aqui a uma certa pressão e eu alivio a pressão. Então, há uma mudança de estado físico, o estado de agregação, e ela fica gasosa. Então, daqui para cá, nós temos o quê? A vaporização. Tá? Do sólido para o líquido, nós temos o quê? A fusão. Do líquido para o sólido, nós temos o quê? A solidificação. Tá? E nós temos aqui também, ó, do gasoso para o sólido e do sólido para o gasoso, todas as duas chamam-se sublimação. Tá? Chamam-se sublimação. Do sólido para gasosa é a sublimação direta. Tá? Então, essa aqui é direta. E essa daqui da gasosa para o sólido é inversa. Tá? Também, aí, é claro que aí a gente tem que entender que quando nessa posição aqui, a essa pressão e a essa temperatura, né? A essa temperatura e a essa pressão, ou seja, nesse ponto aqui, o que eu tenho? Eu tenho os dois estados de agregação. Eu tenho líquido e vapor, certo? Não preciso nem escrever aqui para poluir mais o desenho, né? Aqui, nesse ponto aqui, a essa temperatura e essa pressão, eu tenho sólido e líquido, tá bom? E aqui eu tenho sólido e vapor, tá? Eu escrevi gasosa aqui, ó, tá? Porque o estado gasoso, a substância está sólida, líquida ou gasosa, tá? Mas tem uma pequena diferença. Tá vendo esse pontilhado aqui, ó? Esse pontilhado aqui, ele tem aqui o que nós chamamos de ponto crítico, tá? A partir de uma certa temperatura, por exemplo, a essa temperatura aqui, a substância aqui, ó, a essa temperatura aqui, ó, e a essa pressão, não adianta eu aumentar a pressão que vai mudar, não muda mais, tá? Essa mudança de vapor para líquido aqui, né, do estado gasoso para o estado líquido, só acontece até essa temperatura aqui que a gente chama de temperatura crítica. Tá? É a temperatura crítica. E esse ponto aqui a gente vai chamar de ponto crítico. Acima dessa temperatura crítica, não adianta eu mudar a pressão, que ele não vai mais mudar de vapor para líquido. Tá? Inclusive, para cá desse pontilhado, a gente diz que o estado de agregação gasoso, né, que a gente chama, ele na verdade aqui ele passa a ser uma substância no seu estado em forma de gás, tá? Não é vapor. E aqui, ó, ela é vapor, tá? Muito importante isso, ó. Enquanto a substância está a essa temperatura abaixo da crítica, a gente classifica essa substância como vapor. Quando ela está a uma temperatura acima da temperatura crítica, a gente classifica essa substância como gasosa ou é um gás, tá? Então, por isso que isso daqui é meio vício escrever aqui, né? Eu posso escrever aqui, na verdade, vapor, né? Ou o estado de agregação gasoso, tá? Mas vocês entenderam, né? Então, aqui abaixo dessa temperatura, a gente diz que essa substância
que não está líquida nem sólida, está gasosa, a gente classifica essa substância como vapor. E acima da temperatura crítica a gente classifica como gasosa. Por quê? Porque não basta aumentar a pressão para haver transformação de... Não há mais transformação do estado de agregação quando a substância está na forma de gás, tá bom? Faltou um outro ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, a uma certa temperatura e a uma certa pressão aqui, ocorre os 3 estados de agregação. Aqui nós temos uma parte sólida, uma parte líquida e uma parte gasosa, tá bom? Essa situação é possível de acontecer, mas a uma temperatura bem específica e a uma pressão bem específica. Esse ponto aqui, ó, é o que a gente chama de ponto tríplice. Tá? Por que tríplice? Porque aqui a substância ela encontra-se nos 3 estados de agregação, por isso ponto tríplice, tá bom? Que mais? Uma outra coisa a respeito desse diagrama de estado. Tá vendo essa curva aqui, ó? Né? Essa curva aqui, então se eu tenho aqui uma substância em forma sólida aqui, ó, a essa temperatura e a essa pressão, se eu aliviar a pressão, o que acontece? Se eu aliviar a pressão, ele vira líquido. Certo? Se eu aliviar a pressão, ela vira líquido. Só que tem algumas exceções em que o gráfico não é exatamente assim. Essa parte, em vez de ser para cá, ela é para cá. Tá? Ela acontece para cá, assim. Ó. E nesse caso, se a substância está aqui, ó, tá? Não, aqui embaixo, ó, se a substância está aqui, ó, a essa temperatura e a essa pressão, e eu aumentar a pressão, ela vira o quê? Líquido. Então ela está sólida e eu aumento a pressão e ela fica líquida. Aí você fala, mas não tem sentido, porque o sólido, as moléculas elas já estão no estado de agregação bem firme, assim, ó. As moléculas já estão bem... Aí eu aumento a pressão e ela fica líquida? Que estranho isso, né? Porque é normal de entender o seguinte, ela está assim, eu aumento a pressão e obrigo ela a ficar no estado de agregação de sólido, tá? Mas que tipo de substância é essa? Por exemplo, a água é um exemplo, tá? Então, quando você está lá, por exemplo, você tem água, ou você tem gelo, por exemplo, a menos 1 grau Celsius, tá? Você tem gelo a uma temperatura baixa e você faz a pressão sobre o gelo, ali onde você fez pressão, o gelo vai derreter. Você pode observar isso assim, ó, você pega uma pedrinha de gelo, tá? Você pega uma pedrinha de gelo, põe numa mesa e pega uma colher assim, ó, e fica fazendo pressão em cima do gelo ali. Você vai ver que essa colher vai derreter o gelo exatamente aonde você está fazendo a pressão. Tá? Então ele está aqui, ó, o gelo está aqui, eu faço a pressão e ele vira líquido. Então é comum você ver assim, você pega o gelo e vai fazendo força assim, ó, e ele vai entrando. Quando você tira, você vai ver que o gelo está intacto e ali onde você fez pressão, derreteu. Tá? Justamente porque ela é assim de forma diferente. Por que isso acontece? Porque a água ela tem um comportamento um pouquinho diferente de outros materiais. Tá? Por exemplo, quando você abaixa a temperatura de uma substância, né? Quando você abaixa a temperatura, o que ele faz? Ele se contrai. Quando você aumenta a temperatura, ele faz o quê? Ele se expande. Só que a água, tá? A água, ali próximo do gelo derretendo, ela acontece o contrário. Ou do gelo ou da água congelando, ela acontece o contrário. Se você põe, por exemplo, uma água dentro de uma garrafa de vidro e enche completamente essa garrafa com água e põe no congelador, o que vai acontecer? Essa garrafa de vidro ela vai quebrar. Por quê? Porque a água, quando ela congela, ela aumenta de volume. Tá? Ela não é como a maioria dos materiais. A maioria dos materiais, quando você abaixa a temperatura, ela faz o quê? Ela contrai. Né? Porque a dilatação térmica ela fala justamente disso. A dilatação térmica fala que quando você aquece, dilata. E quando você esfria, ele contrai. Só que a água acontece diferente. Ali perto do zero, né, quando a água está congelando, ela aumenta de volume. Então, por esse motivo,
essa curva aqui do diagrama de estado, né, ela vem para cá, essa daqui vem para cá, mas essa daqui, em vez de ser para cá, ela é para cá, ela é um pouquinho contrária, tá? Então, acontece aqui justamente essa questão. Se eu aumentar a pressão, né, num sólido aqui eu aumento a pressão, ele derrete. São, se não me engano, 5 substâncias que são assim, é a água, aí parece que tem o ferro também, parece que tem uma parte assim, tá? Bom, tem lá. O mais comum é a água. A água é muito clara, tá? Por exemplo, a patinação do gelo, quando você veste um patins e você vai lá andar em cima do gelo, o patins ele só desliza por quê? Porque quando você faz a pressão ali naquele gelo, né, aquela lâmina do gelo, quando aquela lâmina faz pressão no gelo, ela meio que derrete o gelo ali naquele local e o patins ele desliza. Quando você sai dali, ele volta a solidificar por causa da temperatura. Você alivia a pressão em cima do gelo, ele volta a solidificar. Agora, quando você faz a pressão no gelo, aí derrete o gelo naquela região ali, tá? Então, são pouquíssimas substâncias que acontece isso. E outra coisa que a gente pode perceber aqui também, principalmente aqui nessa região aqui, é o uso da panela de pressão. Então, por exemplo, eu estou aqui, ó, eu estou com uma substância aqui, ó, ele está a uma certa temperatura e está a uma certa pressão aqui, tá bom? Está uma certa pressão e uma certa temperatura. Eu vou sugerir até que vocês dêem uma pesquisada sobre isso, tá? Panela de pressão, tá? Ó. Panela de pressão. Tá? Se eu achar algum vídeo bom, eu posto aqui, põe no izinho aqui do lado aqui, deve você dar uma olhadinha, tá bom? Então, a panela de pressão, o que acontece? Então, você pega, põe lá a água, põe lá o que você quer cozinhar, por exemplo, feijão, batata, carne, né? Você põe lá na água, tá? E você fecha a panela. E essa panela ela é fechada com uma vedação de borracha e ela tem um buraquinho ali que fica um peso em cima ali, né? Então, fica ali o pininho da tampa, né? A tampa está aqui, ó, certo? Aí fica um pininho aqui com uma pequena abertura, né, lá para dentro. Só que fica aqui um peso, né? Fica um peso aqui, ó, certo? E aí tem os buraquinhos aqui no peso, não tem? Aí fica lá, aí vai aquecendo, aquecendo. Quando você aquece a água, parte daquela água começa a se transformar em vapor. Só que o vapor não sai porque está hermeticamente fechado e começa a aumentar a pressão ali, por isso que chama-se panela de pressão. E começa a aumentar a pressão ali dentro, tá? Então está aqui o líquido, está aqui a água e começa a aumentar a pressão. Ó. Quando começa a aumentar a pressão, tá? Quando você aumenta a pressão, o que acontece? Tá? Lembrando que quando você ferve, quando a gente ferve a água, ela está fazendo o quê? Ela está se transformando em vapor. Então está aqui, ó. A água está aqui. Então, se eu só aumento a temperatura, ele vai se transformar em vapor, certo? Mas quando eu aumento a pressão, tá? Quando eu aumento a pressão, ela se afasta da curva. E daí, para voltar a ferver, ó, eu tenho que aumentar mais a temperatura para ela começar a ferver, porque ela só ferve, a água só ferve em cima dessa curva aqui, ó. Então, quando ela está aqui, ó, quase fervendo, começa a aumentar a pressão, aumentar a pressão, aumentar a pressão. E a temperatura continua aumentando, e ela não está fervendo. Então, o que acontece na panela de pressão é que quando você aumenta a pressão lá dentro, você eleva automaticamente, tá, a temperatura de ebulição da água. Então, os alimentos, em vez deles ferverem, em vez deles serem cozidos a uma temperatura que está fervendo a 100 graus Celsius, por exemplo, se eu deixo a panela aberta lá, né, e ponho lá as batatas lá e ligo o fogão, o fogo, o que vai acontecer? Quando der 100 graus Celsius, a água vai ferver e as batatas vão cozinhar naquela água fervendo a 100 graus Celsius, ao nível do mar, tá? Então, ela fervendo a 100 graus Celsius. Só que quando eu ponho a tampa e aquilo começa a fazer pressão, né? Então tá aqui, ela está fervendo já 100 graus Celsius. Só eu ponho a tampa e começa a fazer pressão, ela para de ferver. Porque a pressão, ó, elevando a pressão, aí ela sai daquela mudança de estado físico, ela para de ocorrer a vaporização
e ela volta a ser líquido. Só que como o fogo está ali ainda, então ela continua esquentando. Então quando chega nessa temperatura aqui, ó, que é maior do que essa anterior, aí ela começa a ferver de novo. Então na panela de pressão, os alimentos eles não são cozidos a 100 graus Celsius como a água, com a panela aberta. Eles são cozidos a uma temperatura maior, a 110 graus Celsius. Por isso, os alimentos acabam cozinhando mais rápido, certo? Por isso que a gente apressa o cozimento. Você consegue fazer feijão, por exemplo, numa panela aberta? Consegue. Só que você vai ter que cozinhar um feijão lá 45 minutos, 1 hora, colocando água, porque aquela água vai fervendo, vai evaporando, aí você tem que colocar mais água, e ferve mais um pouco, aí evapora e coloca mais água, ferve, certo? Agora na panela de pressão não. O que acontece? A água que ferve, ela vira vapor, daí começa a aumentar a pressão, aí o vapor novamente se transforma em líquido, e daí vai e fica e vai aquecendo, aquecendo, quando vê, a água começa a ferver a uma temperatura acima de 100 graus Celsius. E aí o alimento acaba cozinhando mais rápido, certo? Então esse é o diagrama de estado, tá? Ele faz a gente entender um pouco mais as transformações entre os estados de agregação das matérias, levando em consideração a pressão e o volume, não, e a temperatura, tá? A pressão e a temperatura desses objetos e dessa substância aí, tá bom? Então agora fique ligado nos exercícios, que nos exercícios esse conteúdo ele vai ficar mais claro, vai ficar melhor explicado nos exercícios. Porque daí você vai ver cada uma dessas coisas que eu falei, tá? Você vai ver um exercício que vai falar sobre a mudança do estado de agregação da substância. Você vai ver um exercício que vai falar sobre a curva de aquecimento. Você vai ver um exercício que vai falar sobre a curva de resfriamento. Você vai ver, às vezes, num exercício que vai falar da curva do aquecimento e resfriamento ao mesmo tempo. Você vai ver exercício que vai falar sobre a mistura de objetos em diferentes temperaturas, tá? E daí um dos objetos vai absorver calor, o outro vai perder calor. Aquele que perder calor, de repente, se tiver numa curva de resfriamento, ele vai passar por um processo de solidificação, enquanto aquele outro que ganhar o calor, né, esse aqui vai perder e o outro vai ganhar calor. Aquele que ganhar calor, ele pode mudar o seu estado, né? O que ganhar calor, ele vai estar numa curva de aquecimento. Então eu ponho duas substâncias juntas a diferentes temperaturas, e a gente sabe que quando as temperaturas são diferentes, há uma troca de calor. O mais quente, ele cede calor para aquele mais frio, e a temperatura dos dois variam, a não ser que esse daqui, por exemplo, que está mais frio, está a 0 graus Celsius, e ele começa a absorver calor de um outro que está mais quente. E daí, como ele está a 0 graus Celsius, o que vai acontecer quando ele receber calor? Ele vai começar a entrar em fusão, ele vai derreter, o sólido vai começar a ficar líquido, tá? A 0 graus Celsius, a água, por exemplo, né? A 0 graus Celsius. Então, começa a fornecer calor para o gelo, a 0 graus Celsius, o gelo vai derreter, entendeu? Então, a gente vai ver exercícios aqui que vai falar das duas curvas ao mesmo tempo, tá bom? E também vamos ver alguns exercícios que falando do diagrama de estado aqui, tá bom? Então, é isso aí. Acompanhe a playlist ela já deve ter aparecido aí no izinho, tá bom? Se não apareceu é porque ainda não fiz, mas se apareceu, segue a playlist aí e vai estudando o assunto aí, tá bom? Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreva-se no canal e compartilha com as pessoas que você conhece esse assunto aqui. Tá bom? É isso aí e até a próxima.